Bom dia, nós estamos começando mais uma live para a glória de Deus. Então eu vou passar aqui algumas informações enquanto as pessoas se preparam para participar conosco desta live. Nós vamos dar início à série No Princípio. Glória a Deus, essa série vai ser dividida em 3 episódios e nós vamos mergulhar, nessa questão do início de tudo, antes que houvesse luz, ele já era. Então, nós vamos aprender a entender a nossa origem como seres humanos, como filhos de Deus, e para trazer esse assunto com muito domínio e propriedade, a nossa convidada de hoje, mestre em ensino da palavra, eu vou chamá-la agora, que é a minha pastora querida, Aline Zica. Então eu vou ensinando, e nos passando todo o conhecimento que ela tem acerca deste assunto. Olá, Bom dia, seja bom bem-vinda. dia, Fernanda. Deus te abençoe. Primeiramente, quero te agradecer pela sua disponibilidade, sei da sua agenda, que é cheia, glória a Deus por isso. Muito obrigada por aceitar esse convite, viu? Para a glória de Deus, eu sei que essas séries de lives vão abençoar e alcançar muitas pessoas para o Glória a reino. Deus. Amém, querida. Eu que agradeço o convite, porque a admiração é recíproca. E eu tenho certeza que muitos corações serão alcançados Amém. através da semente que é a palavra de Deus. Eu creio nisso. Ô, Nanda, a gente poderia começar fazendo uma oração? Claro, deve, pode ficar à vontade. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor. Nós rendemos graças a quem o Senhor é para nós, através de nós e por nós. Reconhecemos que toda a nossa dependência vem de Ti, ó Pai. Que nada seríamos se não houvesse a Tua intervenção em nossas vidas. Obrigada por enviar o Teu Filho, obrigada pelo sacrifício de Cristo. Rendemos graças porque a revelação de quem Ele é chegou ao nosso coração. Rendemos graças ao Teu nome, porque o Senhor nos escolheu, nos deu por direito o privilégio de sermos filhas de Deus. Obrigada, Deus, por esta oportunidade de anunciar as Escrituras. Porque mais uma vez, Senhor Jesus, estamos diante da semente que é a palavra de Deus e queremos aqui, eu, a Fernanda, a Raíssa, semear a palavra de Deus, na certeza de que haverão solos férteis que irão receber esta semente e irão dar muitos frutos para o Senhor. Te agradecemos e entregamos esse momento em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, pastor, pela sua oração. Pastora, a gente trouxe essa série no princípio para que nós possamos, entender a nossa origem enquanto seres humanos e principalmente enquanto filhos de Deus, A gente não tem essa identidade, muitos não têm essa identidade, em Deus. Então, para a gente entender por que eu sou filha de Deus, Da onde vem isso? Como aconteceu isso? De onde saiu essa ideia? Então, nós trouxemos, o Espírito Santo trouxe ao nosso coração esse tema super importante para que a gente entenda, o princípio de tudo. E eu quero te perguntar, fazer uma pergunta que é assim, eu já tive essa dúvida e eu tenho certeza que muita gente tem. Então, para nos esclarecer, eu gostaria que você nos respondesse, aonde estava Deus antes do princípio de tudo? É tudo tão interessante porque essa é uma pergunta, você acredita que até as crianças fazem essa pergunta para nós? Onde que estava Deus? Antes de Gênesis 1:1. A resposta é: a Bíblia não revela. A Bíblia não nos conta onde que ele estava. A Bíblia conta que ele principiou todas as coisas. A Bíblia nos conta que tudo começou por meio dele e através dele
através do som da sua palavra, que as coisas se tornaram existentes. Mas e Deus? As crianças às vezes me perguntam assim na salinha na igreja, mas quem criou Deus? Mas quem foi lá e soprou para que Deus existisse? Quem está acima de Deus para tê-lo criado? Ninguém, Fernando. Deus não conta a criação dele mesmo no livro da vida, na Bíblia Sagrada. Deus conta a criação das criaturas. Deus Pai iniciou todo esse projeto da nossa história, foi justamente pelo que você mesma disse, para que a gente entenda nosso pertencimento, nossa identidade, a nossa origem e o nosso destino. Eu gostaria de começar com Gênesis 1, versículo 1 até o 3, que é um texto muito pequeno, mas que dá muito pano para manga. Então fica à vontade, compartilhe conosco, que nós estamos aqui ansiosos. Amém. Diz assim, Gênesis 1, versículo 1 até o versículo 3. No princípio, que é o nome da série, no princípio. A palavra Gênesis, Fernanda, significa princípio, início, origem, start, ponto de partida. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Fernanda, só essa frase já é muito profunda. O verbo criar, aqui no hebraico, a gente interpreta, a gente traduziria como bará, que significa criar a partir do nada. Eu e você somos mães. Eu e você, para fazermos um almoço, a gente precisa ter os alimentos. Você vai fazer um bolo para o seu esposo, você precisa ter os ingredientes. Nós vamos trabalhar, a gente precisa das ferramentas de trabalho. Um pedreiro vai construir uma casa, ele precisa de matéria-prima. Tudo nessa vida que o ser humano for criar, ele precisa de uma matéria-prima. Que seja um óvulo e um espermatozoide. Que seja qualquer elemento. O único que tem o poder de criar sem criatura alguma, sem nada acima dele, sem matéria-prima, sem algo concreto. Vou pegar uma semente, vou reproduzir, vou fazer um monte de planta. Árvores. O único que usou o bará na Bíblia foi Deus Pai. Por que o bará? Porque no nosso português seria Deus criou sem ferramenta alguma, e Deus criou sem matéria-prima alguma, e Deus criou sem elemento algum. Deus não tinha nada disponível em suas mãos, igual a gente precisa das receitas, dos ingredientes para fazer um bolo. Deus começou fazendo os céus e a terra. Simples. Simples assim. Fernanda, olha que lindo. O único que tem poder de criar a partir do nada. Aí você fala assim, Aline, eu posso estabelecer um princípio com isso aí? Porque o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tem tudo a ver. Porque não é assim a nossa fé? Quando você tem fé para algo, às vezes você não tem substância nenhuma, mas você acredita. Simplesmente porque você acredita. Então, crer sem ter substância, crer sem ter elementos. É aquela pessoa que fala assim, eu vou comprar uma casa própria, mas eu não tenho dinheiro. Aí você fala, gente, mas que responsabilidade. Não é fé. Você também, como filha de Deus, hoje cria a partir do nada. Então ele deixa esse princípio de que nós podemos usar a nossa fé para criar. E aí ele fala céus no plural, porque existem três. Como que eu posso provar biblicamente que existem três céus? Paulo conta a história de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Se ele diz terceiro e viu cenas, a Bíblia fala inefáveis, que não tinha como falar, como interpretar, como dizer, então a gente acredita que é o céu da glória de Deus, o terceiro. Mas tem o segundo, que a gente interpreta como as regiões celestiais, e tem o primeiro céu, que é aquele que a gente olha para cima e vê. Então, aqui, desde o primeiro versículo, já revela que existem mais de um céu. E terra. A terra era como? Versículo 2. A terra não tinha uma forma física, ela era sem forma e vazia. Ou seja, ainda não tinha habitantes.
Ainda não tinha animais, plantas e por aí vai. Então ela era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, enquanto que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só até o 3 que a gente vai ler agora. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, como que era a terra? Lembro aqui do Salmo 139, que diz que nós éramos como uma substância informe no ventre da nossa mãe. O que é uma substância informe? Não tinha nem forma. Estamos ali, no ventre da nossa mãe, fecundando no ventre da nossa mãe. E ele já nos conhecia. Então, a terra era como essa forma no ventre vamos imaginar assim, não tinha formato específico ainda. E vazia, sem povos. Mas a Bíblia diz que trevas cobriam sobre a face do abismo. Fernanda, aqui admite-se algumas interpretações. Existem correntes teológicas que acreditam que a queda do querubim ungido já tinha acontecido e ele já estava na terra. Tem como eu te provar isso? Esse versículo dá margem para essa interpretação. Ezequiel 28 diz que ele foi expulso, carregou uma terça parte das estrelas do céu, que é a forma do profeta designar os anjos, são luzes, né? Então, eu fico imaginando assim, ele viu a cena da queda, mas com os pontinhos de luz caindo, então a palavra mais aproximada daquilo que ele via, porque ele nunca tinha visto um anjo, foi estrela. Então, é um homem tentando decifrar o que ele viu, e caiu sobre a terra. Então, como fala que trevas cobriam, acredita-se que Satanás já tinha caído, o querubim ungido, que é a palavra que o texto usa, já tinha caído e estava sobre a terra. Por isso, trevas, que cobriam o abismo e a face das águas. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Então, aqui a gente tem uma aparição de alguém além do Pai, do Criador, que é o Espírito Santo. Esse verbo mover no hebraico significa chocar, que é exatamente o que a galinha faz com os ovos. Quando ela choca, quando ela aquece, vem vida por aí, não é verdade? Então era como se o Espírito Santo, a Bíblia não revela o formato físico dele, não. Espírito, né? É um espírito de Deus, mas que ele estava sobre as águas, ou seja, chocando, gerando vida, vai vir vida daqui a pouco. Então ele estava ali na sua missão. Como que a gente consegue ver isso em outro texto? Você se recorda, Fernanda, de quando o anjo aparece para Maria e diz assim: ele virá. Mas como? Se eu nunca me deitei com homem algum, eu estou prometida em casamento para José? Não, não, não. Não se preocupe com essa parte. O Espírito virá sobre ti. E você vai fecundar, e você vai gerar um filho. E ela ficou tentando entender como que seria essa gestação, porque realmente sobrenatural. Então, realmente, o Espírito Santo veio e fez como fez na face das águas para gerar vida, agora fez no ventre de Maria, que não teve contato com outro homem, diz a Escritura, e nós acreditamos, não teve contato com homem, e Jesus vem no ventre dela. Então é como se ele, vou usar a expressão, né, ele fizesse essa reprodução sobrenatural no ventre de Maria. E o que a gente aprende com isso, Fernanda? Que o Espírito Santo continua gerando até hoje. Ele gera sonhos, ele gera pensamentos, ele traz vida, mesmo no caos. Porque olha como é que estava a terra. A terra estava um caos, estava negra, estava sem forma, estava vazia. Trevas para todo lado. Ele é o único especialista em criar do nada e no caos. Então não tem estrutura que ele não possa intervir. Amém. A segunda pergunta era justamente sobre o mal. A senhora já respondeu, né? Porque para entender que o mal já estava solto, né? Sim. No abismo, né? A gente tinha que precisar entender a questão da queda do anjo de luz. E a senhora explicou já. Então,
o mal já havia antes da criação. Já Sim. existia esse mal antes que Deus criasse qualquer coisa. E né? é até um pouquinho contraditório a gente pensar, porque você fica assim, mas então o mal veio de onde? Peraí, como assim? Porque apareceu aqui na Terra, mas fruto do quê? Né? Como que isso sucedeu? O profeta Ezequiel teve esse vislumbre, né? Então, quando ele registra, Jesus também teve Jesus, claro, estava na criação, depois eu vou entrar nessa parte, mas ele fala assim, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, Lucas 10, 19. Eu vi ele descer do céu, cair literalmente como um relâmpago, ou seja, como uma luz mesmo, quando a gente vê um relâmpago em dias de chuva. Ele fala isso para os discípulos, né? Aí ele até fala assim, não fiquem felizes porque vocês estão repreendendo os demônios submetem a vocês, mas felicidade, não há alegria maior, é ter um nome escrito no livro da vida. Ou seja, não é nem tanto sobre autoridade, mas é quem vocês são filhos, então o nome de vocês está escrito no livro da vida, é a maior alegria do cristão. Né? O que vier além de curar os enfermos, expulsar os demônios, é consequência de ter sido filho primeiro. Então, realmente houve essa queda, o próprio Jesus fala disso, houve essa queda, ele cai, o profeta Ezequiel dá um relato mais detalhado, com mais descrições, mas o resumo do spoiler Fernanda, Deus criou anjos, Deus não criou Satanás, Deus não criou, vou criar demônios, porque os demônios, não, Deus criou anjos, todos os anjos criados eram para a sua adoração. A questão Deus deu o livre-arbítrio também para os anjos. Né? É uma coisa interessante porque ninguém às vezes para pensar sobre isso, né? Que Deus deu o livre-arbítrio também para os anjos. Mas por quê? Porque ele fala o seguinte, quando uma terça parte escolhe seguir aquele anjo que tinha desejado ser como Deus, ou estar acima de Deus, ou ser melhor do que Deus, e precipita sobre a terra, ele traz uma galera. Então, o que a gente aprende com isso? Uma terça parte caiu, 2/3 permaneceram com Deus. Mas os anjos têm o livre-arbítrio e escolheram aonde quiseram estar. Então, o que eu aprendo com isso? Que até no lugar mais puro, mais santo, mais inocente, na presença de Deus, um anjo traiu Deus. E com isso, ele foi expulso. Então, acredita-se que tudo começou aí. Ele cai e realmente ele não deixa de ser um querubim ungido, ele não perde a unção que lhe foi dada lá atrás, ele cai, porém, ele não é mais um anjo da equipe de Deus. E aqui ele está a serviço dele mesmo, ele está por sua própria conta. Em competição. Né? Então, exatamente. E aí, quando a Bíblia diz que o Espírito vem pairando sobre as águas, já vem começando a gerar vida, gerar vida, porque vai vir uma criatura ali na frente que vai precisar dessas vidas aqui atrás. Amém. Pastora, em Gênesis 1:26, Deus diz assim, então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Por que a palavra nos revela que... o que a palavra nos revela quando Deus coloca essa ação no plural e não no singular? Façamos ao invés de farei. Sim. Antes só da gente chegar aí, eu contei do pai que aparece na cena. Sim. Eu não posso contar a origem, porque a origem dele não nos foi revelada. Ele é o que cria, ele é o ponto de partida. Depois aparece o Espírito Santo sobre as águas. Então, peraí, um Deus, agora aparece outro Deus, eu quero chegar aí para chegar no façamos, tá bom? E aí, em Gênesis 1:3, ele fala, haja luz e houve luz. Muitas pessoas acreditavam que quando ele fala haja luz, a maior fonte de luz que nós temos na Terra é o sol, Fernanda. Se apagar o sol, acabou a vida. Porque a gente precisa do sol, as plantas precisam do sol, todos os animais precisam de luminosidade. Porém, ele faz o sol depois. Ele faz o sol mais para frente, no dia 4. Vou explicar aí dia também, tá bom? Então, peraí. Mas aqui no primeiro está falando haja luz. E no quarto dia que chega o sol, que luz é essa? Do haja luz,
e houve luz. Também há interpretações, Fernanda, de que essa luz aqui seja Jesus Cristo chegando na cena. Porque lá no Novo Testamento ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Então, quem me vê, vê a luz, né? Depois ele fala, agora vós sois, vão continuar aí, a luz deste mundo. Então, há uma interpretação de que aqui seja a chegada de Jesus como luz antes do sol. E aí, se for assim, pastora, beleza, mas e se não for assim? Se não for assim, a Bíblia fala, Fernanda, em João capítulo 1, vou ler aqui para você, João capítulo 1, versículo 1. No princípio, isso para responder sua pergunta, no princípio, no Gênesis de tudo, Gênesis 1, ele era a palavra, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, o que saiu da boca de Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele, referenciando a Jesus, estava com Deus no princípio. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Versículo 4, nele estava a vida. Ele era a luz dos homens. 5, a luz que brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Então essa é a apresentação de João sobre Jesus, do apóstolo João. Então se João está dizendo que ele estava no princípio, se João está dizendo que ele era o primeiro de Deus, o verbo de Deus, a palavra que saiu da boca de Deus, porque esse conceito de que Jesus estava na criação, isso vem depois, né? Bem depois, séculos depois. Mas isso me dá margem para acreditar no façamos, que o Pai não estava sozinho. O Pai não tinha, a Bíblia não apresenta uma forma física do Pai. A Bíblia apresenta, fala o Espírito de Deus, só na hora do batismo com Jesus que desce na forma corpórea como de uma pomba, mas não fala também que seja uma pomba. Agora aqui, no façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, em Gênesis 1, 26, acredita-se que realmente a trindade se manifesta na criação. Porque tem que ter um exemplo vivinho da Silva, com 2 olhos, com boca, com nariz, com uma cabeça só, não 2 cabeças, com 2 braços, tal, uma forma anatômica para ser a imago Dei, né, que é a imagem e semelhança de Deus. Um formato físico, 3 em 1, espírito, alma, corpo, assim como é o Pai, o Filho e o Espírito. Agora nós vamos coroar a criação, vamos fazer um homem conforme a nossa imagem. Então, realmente, de acordo com o texto de João 1, aqui nesse relato, Jesus é apresentado como participante da Trindade. Glória a Deus, ele está com a gente desde o princípio, por isso ele continua com a gente, não, Fernanda. E muita gente acha que não. Não, mas nossa, pai, Jesus estava lá quando Deus criou, não tem o nome dele. Espírito Santo, porque Jesus diz, né? Eu vou para o Pai, mas eu deixarei convosco o Espírito. Então a gente acha que o Espírito só está ali quando ele, né, tá dando prenúncio de que ele iria embora, voltar para casa. Mas não, ele estava conosco. Estavam os três. Os três na criação, os 3 celebrando a criação, os 3 conversando. Deus é plural, Deus é comunidade, Deus, por mais que ele se manifesta de forma singular para cada indivíduo, Fernanda, ele é coletivo, ele é família. Amém, glória a Deus. Pastora, você começou a falar sobre a criação dos céus e da terra, né? E nós vamos ver aqui no decorrer de Gênesis 1 que Deus cria as águas, separa as águas, cria os animais que rastejam, que voam, que nadam, e plantas, vegetação e tudo mais. E fala aqui, né, que Deus cria tudo em 7 dias. Você consegue nos explicar de forma clara se esses 7 dias são simbólicos ou são literais? Porque a gente faz conta, né? Eu não sei você, mas eu fazia conta. 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas, mais, né? A gente fica assim, nossa Deus, você trabalhou rápido. Não. Como é que pode trabalhar rápido assim, né? Mas, na verdade, Fernanda, a palavra dia aqui não é dia 24 horas. No hebraico, Deus criou em 6 eras, em 6
tempos. Em 6, vou falar uma linguagem coloquial, tá bom? Em 6 momentos diferentes. Sim. Então, a palavra dia no hebraico não se reporta à nossa forma cronológica de um dia tem 24 horas, 2 dias, então tem 48. Não, é tempos, eras, momentos diferentes. E aí vem a pergunta que todo mundo está super afim de fazer. Tá, mas um tempo, uma era, dura quantos dias, quantos anos, Não sabemos. No relato de Gênesis, não sabemos. Sabemos que não fala. Sabemos que não é dia na tradução do nosso português, não é 24 horas, mas que são 6 tempos diferentes. Que, como eu falei, o primeiro dia ficou para a luz, né? Que acredita-se ser a chegada de Jesus. O segundo dia, mesmo que não tenha sido uma pergunta, eu sempre gosto de falar dele, que é o momento de separação dos céus. Por quê? Porque aqui ele vai começar a separar. Lembra que a terra sem forma e vazia? Lembra que as trevas cobriam sobre a face das águas? Agora ele vai separar a luz das trevas. Fernanda, existe um princípio sobrenatural e natural também em relação a isso aí. Porque o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 6,14, vai falar assim, gente, cuidado, não se põe um jugo desigual. Como assim, jugo desigual? O que você está querendo dizer? Não tem comunhão entre Jesus e Belial, que é uma entidade maligna. Não tem como ter comunhão entre luz e trevas. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Desde o princípio, Deus separou a luz das trevas. Desde o princípio, ele estabeleceu limites para cada um. Então, não quer dizer que eu não vou me relacionar com uma pessoa que não conhece o Senhor. Pelo contrário, eu posso me relacionar. Eu não consigo ter comunhão, porque a Bíblia diz que o homem espiritual, o homem, não o gênero masculino, o ser humano espiritual, ele discerne todas as coisas, mas dele nada é discernido, mas ele é tido como um louco, né? Um fanático, talvez, não sei. Mas, enfim, a questão toda eu posso me relacionar com os limites da separação, porque desde o princípio ele fez questão de estabelecer limites, luz e trevas. E o apóstolo Paulo ratifica isso, que não tem como ter comunhão com luz e trevas, com Cristo nem com Belial, porque uma hora vai dar pau, como se diz. Então a gente estabelece um princípio aí através da criação. Interessante como é que a criação vem até hoje, nos dias da nossa vida, rotina, cotidiano, né? Você vai ensinar isso para o Gabriel, para o seu filho. Meu filho, na escola vão ter todos os tipos de pessoas. Estabeleça relacionamentos com alguns e estabeleça comunhão com poucos. Você vai identificar, luz com luz se identifica. Amém. Meu Deus. Só para confirmar, então, os 7 dias da criação, ela é simbólica na questão do tempo, né? Sim, então, no 7º ele descansou, né? Aí também, né, às vezes as pessoas perguntam, porque ele trabalhou demais, né, pastora? E ele ficou assim com os braços doloridos, né? Igual quando a gente volta da academia. Não. Descansar no original significa parar para contemplar. Ele ficou igual a gente na beirada do mar, olhando que não tem nem fim, imaginando. Enfim, ele parou para descansar, porque o descanso é bíblico. Além de ser bíblico, o descanso é uma ordem. A gente vê isso depois em Êxodo 20. Né? Se vai ser no 7º tempo, se vai ser na 7ª era, se vai ser no 7º dia, fato é, o descanso faz bem para todos nós. Que é o parar para contemplar, que foi o que aconteceu no 7º dia. Então, façamos, Fernanda, realmente, Jesus, Espírito Santo, agora temos uma missão, vamos fazer um representante que se pareça com a gente. Você pode observar que ele faz do pó da terra, mas não virou gente ainda não. O que faz virar é o sopro. O sopro. O mesmo sopro que você vê se cumprir lá na frente com Jesus, ressurreto, reúne os discípulos, a grande comissão dele, reúne a grande comissão dele, 11, porque Judas já tinha partido, e aí ele sopra nos discípulos o Espírito Santo, e aí sim, começa a história deles como apóstolos. Então esse sopro, esse hálito de Deus, esse fôlego de vida, depois o texto vai contar lá na frente, vai ser a forma de Jesus vencer Satanás com um sopro. Com um sopro ele começou, com um sopro ele vai terminar. A Bíblia se completa, né, Nanda? Essa parte do sopro vai terminar, eu não pegava. É determinante esse sopro, é o hálito.
É o sopro de Deus. Então, quando ele sopra o fôlego de vida, no original chama-se Zoe, vida de Deus. Então, ele está soprando. Quando eu sopro, sai de dentro da Aline, de dentro do meu sistema respiratório para algum lugar. Então, está saindo de dentro de Deus para Adão. Adão foi o sopro vivo de Deus na terra. Um representante. Que o representasse, que viesse aqui para dizer como que tudo começou, né, Nanda? Sim. Alguém que se parece com a gente, né? Que se parece com a gente. Pastora, a senhora acabou de falar sobre a criação do homem, né? Adão. Deus pega o pó da terra, faz Adão a imagem de semelhança dele. Sim. Deles. Vou falar deles. E depois faz Adão adormecer, tira uma costela de Adão e cria a mulher, né? Para que os dois administrassem ali tudo aquilo que Deus, né, criou e deixou disponível para a gente. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que é até dúvida para mim. A descendência humana, ela vem apenas de Adão e Eva? Ou existem pessoas, acho que é uma pergunta mais teológica, né? Ou existem pessoas, na Bíblia, existe algum relato de que Deus criou outras pessoas? Não, realmente a gente acredita-se que a origem, como eu te falei, tudo tem que ter um ponto de origem, tudo tem que ter uma semente, né? Tem que começar por uma semente, e começou com Adão e Eva. Tudo começou com eles ali. Agora, mais para frente, acredita-se que há intervalos entre versículos e que mais pessoas foram sendo reproduzidas e reproduzidas e reproduzidas, mas tudo começou com um casal. E que existem histórias que não foram contadas. Isso pode acontecer? Sim, né? Claro que pode acontecer. A gente, por exemplo, pega a história de Jesus quando ele nasce e depois dá um salto, né? As crianças perguntam, mas ele não jogava bola? Jesus não foi uma criança que nem a gente que brincava de queimada na rua? Não sei responder, porque dá um salto. Ele aparece com 12 anos no templo. Então, pode ter acontecido esses saltos. Agora, Nanda, fato é, de acordo com a teologia criacionista, porque nós somos criacionistas, nós cremos que tudo começou a partir de Adão e Eva, então começou a partir da semente de Adão mesmo e de Eva. Adão foi o único homem que Deus fez do pó da terra, né? O único homem que Deus colocou as mãos, vamos dizer assim, um homem que... Uma coisa que eu aprendi com o Dr. Aldrin é que os elementos químicos da terra, do barro, tem no nosso corpo. Olha que interessante. Ou seja, confirmando cientificamente a nossa origem, né? Então, a boa ciência, ela complementa a teologia. E realmente vieram deles. E Deus aprofunda, como você disse, Adão em um sono e faz a primeira mulher. Né? E aí vem uma brincadeira, mas ao mesmo tempo uma reflexão, que a mulher nasce do descanso de um homem. Então, não que a gente nasceu descansada, não é isso, mas a mulher, olha que interessante, Deus adormece Adão, a Bíblia fala de um sono profundo, não é uma cochiladinha, é um sono profundo e faz a mulher. Ele poderia ter feito a mulher... Vira o rosto aí, Adão. Vou ali rapidinho, né? Eu poderia ter feito com o som da boca dele, como ele criou coisas muito mais difíceis, vamos colocar assim. Mas não, ele aprofunda para mostrar que no descanso coisas boas nascem. Quantas coisas boas nascem no descanso. Depois que ele criou e depois que ele criou a mulher, né? Deus viu que era bom e pronto, acabou, não criou mais nada. Pronto, acabou, tá top. Né? Então, tem um versículo que eu gosto muito que diz assim, que Deus dá, o salmista fala, Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Olha o que ele deu para Adão, uma mulher. No seu descanso, Fernanda, no meu descanso, vamos ser presenteadas. Não é só sobre a labuta, sobre o nosso trabalho, mas também no nosso descanso, entende? E aí ele forma o casal. Tudo tem ordem. Organizou o jardim, proveu os alimentos, né? Porque ele já tinha criado os animais, já tinha separado luz e trevas, já tinha criado as criaturas marinhas, aves e tal. Faz o homem,
faz a mulher. Aí agora, Fabiana até conta isso sempre nos casamentos. Agora chega Deus no jardim para celebrar a união. A gente fica imaginando Deus chegando com o pai da noiva, né? Imaginando assim, mas na verdade pai dos dois, né? Porque ele criou os dois, né? E aí ele vai, e como que ele abençoa o casal? Ele diz assim, agora crescei-vos e multiplicai-vos. Então, foi organizado primeiro, separado luz das trevas, e agora ele abençoa com a frutificação. Então, a multiplicação e a frutificação vem como uma consequência da bênção de Deus sobre eles. E ele fala isso no casamento, no jardim. Agora, Adão, vou contar uma coisa para você. Gênesis 2:24. O homem vai largar pai e mãe. O homem aí seria ser humano, tá? O ser humano vai largar pai e mãe e vai ter esse deixar geográfico e vai se unir à sua esposa e eles serão uma só carne. Aí vocês podem crescer e multiplicar. Então, olha que lindo, ele estabelecendo as regras, até mesmo sexuais, dentro do jardim que ele criou, porque nós estamos falando de um casal pelado, que vivia super feliz, livres, leves e soltos. Embora Adão e Eva não tivessem pai e mãe, né, como nós temos hoje, eles tinham tinham o Pai Celestial, né? Sim. A partir da descendência deles, teriam pai e mãe. Então, teríamos que ter pai e mãe para unirmos. E com esta frase, Fernanda, com este versículo, as palavras que saem da boca de Deus, elas são muito poderosas. Elas estabelecem princípios. Ele está dizendo assim também, Adão, seu relacionamento prioritário é Eva. Você vai ter um monte de menina aí. Seus meninos vão fazer bagunça. Mas eu vou te falar uma coisa, guarda a sua mulher. Seu relacionamento prioritário, depois de mim, Deus, né? É com ela. Então, vai cuidar dela, né? E iniciar para ser uma só carne, tem que entender as prioridades. Então, agora é você e Eva, né? E aí... essa última pergunta que eu te essa para a segunda parte. Sim, essa pergunta que eu te fiz sobre, né, a nossa descendência, né, a questão do restante da humanidade que foi sendo, né, gerada, é importante falar, porque muita gente fala assim, nossa, mas você falou do tempo também, porque tem um período, né, um período que não é contado na palavra. Imagina se fosse contar com detalhe, ia ser a Bíblia, ia ser, né, não ia ser só esse... Ela seria bem cronológicazinha, né, e não é de fato. Cronológica, mas se a gente for em Gênesis 5 e começar a ver aqui a questão da descendência de Adão, a gente consegue ver que as pessoas viviam muito. Por exemplo, Salomão, o homem mais velho do que já existiu, viveu 967 anos. Então, assim, Matusalém. Isso mesmo, né? Desculpa, Matusalém. Viveu 967 anos. Então, eram muitos anos. Então, a partir desse tanto de anos vividos, né, dava para nascer aí uma galera bacana. E se você para pensar, Nanda, outro tipo de vida, de estilo de vida, alimentação deles, não tinha poluição, não tinha as medicações, não tinha tudo desse mundo tão moderno, em curta-vidas. Curta-vidas, porque logo depois, né, Deus vai falar, não, essa galera tá demais, então vou baixar aí o nível de vida para 120 anos. Exato, média estatística, exatamente. Agora, Nanda, uma coisa interessante também, mais uma vez, Deus estabelecendo um princípio, que quando ele fala assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, em Gênesis 2:18, muitas pessoas confundem e acham que foi Adão que falou, Deus, tá ruim demais. Tô gostando de ficar sozinha aqui nesse negócio. Não, eu tenho jardim, eu tenho hectares de terra, cheio de árvore para eu comer, brincar e curtir a vida doidado, mas eu tô querendo alguém. Mas essa frase não saiu da boca de Adão. O não é bom andar sozinho, no literal aí mesmo, foi dito por Deus, porque Deus não estava sozinho. Porque Deus se apresentou, mesma natureza, em 3 pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito. Então, Deus também não andava sozinho. Então, quem chega a essa conclusão e faz a mulher foi Deus. Tanto que depois da queda, ele fala, foi a mulher que tu me destes. E não foi a mulher que eu pedi
porque eu não pedi, Uhum. entendeu? Então, quem entendeu que não é bom andar sozinho, vamos andar em família, vamos andar em comunidade, vamos ter alguém, foi o próprio Deus. E aí foi que ele fez o gênero oposto, com o propósito de ser auxiliadora, adjuntora, não só de Adão. Claro que a gente está ali no Jardim do Éden, só um casal, mas a mulher auxilia mulheres, mulher ajuda mulher. Mulher é tudo de bom, né, Fernanda? Mulher adjuntora, mulher soma, mulher multiplica. Né? Pastora, nós vamos estar com a senhora, que é bom que a gente já dá um spoiler aí, que a pastora estará conosco nas próximas 2 lives para terminar de contar essa história aí tão linda da criação. E nós dividimos ela em três episódios. Este hoje foi sobre a criação, específico para a criação, para a gente entender, né? Tudo direitinho. Assim como Deus organizou, tudo bonitinho, nós faremos igual. E para o próximo episódio, nós vamos falar sobre o relacionamento, né? Relacionamento Deus e homem. E que é muito importante, até para que a gente entenda que a gente precisa, né, ter esse relacionamento. E o nosso próximo episódio vai falar sobre isso. Então vamos deixar aí um gostinho, né, para todo mundo participar do próximo episódio. Amém. Ok? Amém? Muito obrigada mais uma vez pela participação de hoje. Eu estou assim, já com expectativa grande em Deus pela próxima live, que será na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, de novo com a pastora Aline. E eu, né, gostaria de, mais uma vez, convidar todos vocês para estarem conosco, para aprender mais sobre, né, a nossa origem, sobre tudo aquilo que Deus fez. Muito obrigada, viu, pastora? Nós vamos encerrar essa live, para a glória de Deus, com muito sucesso, porque as pessoas estão aqui até mandando aqui no WhatsApp algumas mensagens, e eu estou aqui até sem poder falar muita coisa, né? Mas muito obrigada, viu, pela sua participação. Que Deus te abençoe também, e que você continue semeando, buscando, colhendo, mas também semeando, porque você também é uma árvore muito frutífera, plantada junto aos ribeiros de Deus. Que Deus te abençoe, Fernanda. Que Deus abençoe todos que terão acesso a esse conteúdo. Em nome de Jesus, né? Nós estamos lançando sementes. E como a senhora disse na sua oração, que alcance terras férteis. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Uma semana maravilhosa e abençoada para vocês. Amém. Amém. Tchau. Tchauzinho, Nanda. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe a todas.